Muito bom dia a todos. Há uns meses, ou se calhar penso que já foi no ano passado, eu falei-vos aqui do tetraneto de Davi. E poucos se lembrarão de quem é o tetraneto de Davi. O Lucas lembra-se bem quem é o tetraneto de Davi, certo? Era Josafá. Já me ouviu muitas vezes falar de Josafá. E hoje quero falar do trineto de Josafá. Se a pergunta já era difícil, esta ainda mais. Alguém sabe? Armando? Não, é difícil. Josafá tinha um filho que era Jorão, um mau rei principalmente por causa da sua mulher. Nós vimos que ele fez coisas tremendas. Foi aquele rei que se foi embora sem deixar de si saudades. Depois foi o seu filho Acasias que reinou e que foi morto por Jeú, que depois reinou em Israel. E teve um filho que era o Joás, que era conhecido. O Joás era conhecido, aquele menino que foi preservado pelo sacerdote Joiada e pela sua mãe para que a Atália, aquela rainha perversa, não o matasse. E não é Joás como vou falar do filho de Joás, que é o rei Amazias. É daquelas personagens que está aqui perdida no meio do livro de Crónicas, segundo livro das Crónicas 25. Vamos ver no segundo livro das Crónicas, capítulo 25. O livro das Crónicas é aquele livro que muitas vezes passamos à frente porque parece que não tem nada de especial para nos dizer, mas tem histórias extraordinárias. E tem aqui uma frase que eu gosto muito dela e quero debruçar-me um pouco sobre esta frase, sobre a experiência deste homem e em particular uma frase que um profeta de Deus lhe diz, basicamente para lhe dizer: tu não conheces Deus. O teu Deus, usando o título de um livro que não sabia que era tão antigo, mas já tem 70 anos, o teu Deus é pequeno demais. E o Amazias precisou de ouvir isto da parte do profeta. Vamos ver então um pouco da história deste homem. A leitura não é assim muito agradável, porque estamos a falar de um tempo em que havia guerras, havia muita coisa que hoje em dia seria muito mal visto, e havia muitas pessoas que não viviam de acordo com a vontade de Deus, mesmo os reis de Judá, como é o caso deste. Às vezes alguns eram bons, outros eram maus, outros eram assim. E este é um dos assim. E vamos então ver aqui o que é que a palavra de Deus nos diz sobre ele. O rei Joás tinha morrido, não é? Tinha sido assassinado. Já agora, o rei Joás começou muito bem, mas acabou mal. Se virem aqui nas vossas Bíblias, antes de lermos o capítulo 25, temos a história do rei Joás no capítulo 23 e 24. No 24 começa muito bem, conserta o templo. Depois vemos ele virar-se para a idolatria. Não precisamos de ler a passagem, mas tem aqueles titulozinhos que não são inspirados, mas que nos ajudam a localizar as histórias e os textos. E depois vemos que Deus castigou Joás e ele acabou assassinado pelos seus servos. Então, capítulo 25 do segundo livro das Crónicas, versículo 1. Era Amazias da idade de 25 anos, quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém, e era o nome da sua mãe Jeoadã de Jerusalém. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, porém não com o coração inteiro, não com inteireza de coração. E isto descreve muito do que era este homem Amazias. E se calhar a mim também, e muitos de nós. Sucedeu, pois, que, sendo-lhe o reino já confirmado, matou a todos os servos que feriram o rei seu pai. Porém não matou os seus filhos, mas fez como na lei está escrito, no livro de Moisés, como o Senhor ordenou, dizendo: não morrerão os pais pelos filhos, nem os filhos morrerão pelos pais, mas cada um morrerá pelo seu pecado. E Amazias ajuntou a Judá e os pôs segundo as casas dos pais, por chefes de milhares e por chefes de centenas, por todo Judá e Benjamim. E os numerou de 20 anos e daí para cima. E achou deles 300.000 escolhidos que saíam ao exército e levava lança e escudo. Também de Israel tomou a soldo 100.000 varões valentes, por 100 talentos de prata.
Porém um homem de Deus veio a ele, dizendo: ó rei, não deixe ir contigo o exército de Israel, porque o Senhor não é com Israel, a saber, com os filhos de Efraim. Se porém fores, faze-o, esforça-te para a peleja. Deus te fará cair diante do inimigo, porque força há em Deus para ajudar e para fazer cair. E disse Amazias ao homem de Deus: que se fará, pois, dos 100 talentos de prata que dei às tropas de Israel? E disse o Senhor: e disse o homem de Deus: mais tem o Senhor que te dar do que isso. Então separou Amazias as tropas que lhe tinham vindo de Efraim, para que se fossem ao seu lugar, pelo que se acendeu a sua ira contra Judá, e voltaram para o seu lugar em ardor de ira. Esforçou-se, pois, Amazias, e conduziu o seu povo, e foi-se ao vale de Sal, e feriu dos filhos de Sair 10.000. Agora, os mais sensíveis, é melhor não lerem o versículo seguinte. Também os filhos de Judá prenderam vivos 10.000, os trouxeram ao cume da rocha, do mais alto da rocha, os lançaram abaixo, e todos arrebentaram. Porém os homens das tropas que Amazias despedira, para que não fossem com eles à peleja, deram sobre as cidades de Judá, desde Samaria até Bet-Horon, e feriram deles 3.000, e saquearam grande despojo. Ora bem, este homem, quando está isto aqui escrito, particularmente este versículo 12, Deus não está a dizer: olha, está muito bem, está a dizer só o que é que fizeram. É importante nós percebermos que há coisas escritas na Bíblia que lá porque estão escritas não quer dizer que Deus aprova o que foi feito. Então, este Amazias tinha um nome que significa o Senhor é a minha força, e vemos que muitas vezes ele não viveu à altura disso, porque nesta situação que nós acabamos de ver, ele quis ir buscar outros soldados fora da nação de Israel, fora da nação de Judá. Mas já lá vamos. Nem sempre viveu à altura do nome. Vemos que ele serviu ao Senhor não com inteireza de coração, não foi totalmente dedicado a Deus. Não é aqueles que reparem no versículo 2: e fez o que era reto aos olhos do Senhor. Não é como aqueles reis de Israel, os bons reis de Israel, que nós lemos várias vezes a dizer: e fez o que era reto aos olhos do Senhor, e andou nos caminhos de Davi, seu pai. Este não. Se calhar andou mais nos caminhos do seu pai, porque se formos a ver, a história de Amazias é muito próxima da história do seu pai. E nós por vezes estamos, por assim dizer, condenados a cometer os erros dos nossos pais. Temos de estar muito particularmente atentos. Não estou a dizer que vai acontecer, mas que temos de fazer um esforço adicional, depender do Senhor, para que não cometer os mesmos erros. Porque se virem o títulozinho que está aqui antes do versículo 14, o que é que diz? Deus castiga Amazias por causa da idolatria. Ou seja, ele também enveredou pelo mesmo caminho do seu pai. E nós também, que somos pais, devemos ter particular cuidado com o exemplo que deixamos para os nossos filhos, porque eles depois podem segui-lo. E os filhos que têm maus exemplos dos pais devem atentar para o mau exemplo dos seus pais, para não enveredarem pelo mesmo caminho. Então, este homem, este Amazias, era muito ambicioso do ponto de vista material, do ponto de vista militar. Nós vemos que ele tinha um exército de 300.000 homens, vemos isso no versículo 5, mas não contente com isso, assalariou 100.000 homens de Israel. Qual era o problema? Já agora, o que é isto? São mercenários, aquelas pessoas que vão para uma guerra, mas não por uma causa, mas sim por serem pagos para isso. E alguns, verdade seja dita, alguns vão pelo prazer de matar. Há pessoas mesmo, desculpem a expressão, doidas, que têm prazer em matar e não se importam, se calhar não têm objetivo nenhum na vida e por algum dinheiro são capazes de ir para a guerra. E há isso, nós ouvimos falar disso em algumas guerras, nomeadamente agora na guerra na Ucrânia, que alguns são mercenários, vão porque são pagos para isso. Só que havia um problema. E este problema já vinha de várias gerações, que era más alianças com Israel. O que é que eu disse quando falei de Josafá? De Israel, nem bom vento, nem bom casamento. Lembram-se quando Josafá casou o seu filho com a filha do rei Acabe? Foi uma desgraça. E nós também vemos aquela situação em que
o Acabe pergunta a Josafá: vais tu comigo para a guerra? E ele diz: eu serei como tu e o meu povo é o teu povo. Ou seja, uma aliança que houve ali entre eles. E Amazias já devia saber que não é boa ideia alianças entre Judá, que era um povo temente a Deus, e Israel, que era um povo que não temia a Deus. E ele diz aqui: não deixe ir contigo o exército de Israel, porque o Senhor não é com Israel, a saber, com os filhos de Efraim. E Deus diz-lhe algo muito claro. Deus põe as cartas todas em cima da mesa e diz-lhe: se tu fores e levares esses 100 mil adicionais, esses 100 mil não te vão ajudar, só te vão atrapalhar. E se tu os levares, vais perder. Deus te fará cair diante do inimigo, porque força em Deus para ajudar e para fazer cair. Basicamente o que ele está a dizer é isto: não é por serem muitos, não é por serem poucos, é por Deus estar do teu lado. Se Deus estiver do teu lado, tu tens a vitória. Se Deus não estiver do teu lado, tu não tens a vitória. Não é serem 100 mil, ou 200 mil, ou 500 mil, ou 1 milhão, como nós vimos há umas semanas, no tempo do rei Asa. Vem um exército com 1 milhão de pessoas, dos etíopes. E o que é que disse o rei Asa? Senhor, para ti nada é ajudar, tanto de muita força como de pouca força. Não faz diferença. Deus é infinitamente superior a tudo, a qualquer exército. Nós vemos que quando o Senhor vier e todos estiverem prontos para o atacar, o que é que Ele vai fazer? Vai destruir todos como? Pelo sopro da sua boca. Vai destruir tudo. Para Deus não é nada. Nada é todos os exércitos do mundo virados contra Ele. Portanto, Deus tem toda a força. Deus tem todo o poder. E Amazias não tinha compreendido isso. Era ambicioso nas coisas materiais, mas pouco ambicioso no que é espiritual. E vamos ver um pouco sobre isso. E eu fico bastante triste quando, começando por mim, mas também vejo isso em outros, e cada um deve pensar em si. Onde é que eu sou mais ambicioso? No material ou no espiritual? A que é que eu dedico mais tempo, capacidades e dinheiro? 3 coisas que nós devemos usar para o progresso da obra de Deus. E quantas vezes eu uso exatamente isso para proveito próprio? Não estou a dizer que nós não devamos ter o nosso trabalho, termos alguma ambição do ponto de vista material, porque temos de fazer face às nossas despesas, muitos de nós têm famílias para sustentar, e claro que devemos procurar sustentar e fazer uma vida honesta e sóbria. Mas fico triste quando vejo primeiramente eu, a investir muito mais, a querer ir mais longe do ponto de vista material e deixar para trás, deixar para segundo plano aquilo que é eterno. E eu já contei esta frase várias vezes, mas podem alguns não ter ouvido, e é sempre importante nós ouvirmos esta frase do irmão nosso que tinha um trabalho que era humilde, muito humilde. Ele não era um designer famoso de sapatos, ele era sapateiro, mas era remendão, sapateiro daqueles que consertam sapatos. E alguém estava a criticar: olha, tens um trabalho tão simples e quase a mesquinhá-lo. Há até uma situação em que o estavam a mesquinhar por dizerem que ele era sapateiro, e ele diz: eu sou sapateiro? Não, eu sou sapateiro remendão, eu não faço sapatos, eu conserto sapatos. E então este irmão não investiu tanto quanto alguns esperariam no seu negócio. Não foi muito longe do seu negócio, porque o seu negócio não era consertar sapatos. Ele dizia: o meu negócio... Ele foi um grande evangelista na China. É considerado o pai das missões modernas, William Carey. Ele dizia: o meu negócio é pregar o Evangelho. Eu conserto sapatos para pagar as despesas do meu negócio. Ou seja, o que é importante para mim
o que é decisivo na minha vida, aquilo em que eu dedico as minhas forças, a minha maior ambição é pregar o Evangelho. É o progresso do Evangelho no mundo. Aquilo que eu faço do ponto de vista material é apenas um meio para atingir esse fim. E seria bom se nós pensássemos um pouco mais desta maneira. Eu admito que não o faço, tanto quanto deveria. Mas este homem, do ponto de vista humano, é louco. Este homem desperdiçou a sua vida. Se calhar não deixou muito para os seus filhos, se os teve. Mas conquistou algo muito mais importante. Porque ele, este homem, de facto, era ambicioso do ponto de vista que realmente importa, do ponto de vista eterno. O que ele fez tem resultados eternos. E o apóstolo Paulo também podia dizer algo parecido. O meu trabalho não é fazer tendas. O meu trabalho é pregar o Evangelho. Eu conserto tendas para pagar as despesas do meu negócio. Porque ele, enquanto pôde, as suas mãos, enquanto eu pude, as minhas mãos sustentaram a mim e aos que estão comigo. Então, isto para falar da ambição. Em que é que somos ambiciosos? Onde é que queremos ir mais longe? Do ponto de vista material, que tem um prazo de validade algumas dezenas de anos? Ou naquilo que é eterno, que não tem prazo de validade, vai durar para sempre? Então, o Amazias assalariou estas pessoas e o Senhor disse-lhe, através de um profeta, não os leves. E ele ficou muito preocupado. Ficou preocupado com o quê? Mas então já paguei estas pessoas e agora o dinheiro que eu gastei com isto? E por vezes há situações em que nós nos enredamos, em que nos envolvemos e que podemos pensar, mas agora, e todo este tempo, todo este dinheiro, tudo o que eu investi, até nesta relação, ou nesta ocupação que eu tive, e agora? Vou deitar tudo a perder? Só porque Deus me diz para o fazer? Sim, é essa a atitude correta. Mesmo que tenhamos aparentemente de perder por fazer o que Deus diz, vale a pena. Porque diz o Provérbios 10:22, a bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. Ou seja, fazermos o que está certo é que nos vai trazer ganho. Fazer o que a palavra de Deus diz, estar de bem com Deus, é que nos vai dar uma verdadeira bênção. E não nos vai trazer dores. Porque por vezes insistir naquilo que nós já gastamos tanto, já investimos tanto, gostamos tanto daquilo, mas que nos está a trazer prejuízo espiritual, vale a pena fazer o que Deus diz. A bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. Então este homem, justiça seja feita, ele fez o que está certo. Ele não se agarrou àquilo a pensar, eu já paguei, agora vou beneficiar disto. Não vou deitar tudo a perder. Não, ele deitou tudo a perder. Acabou por deitar tudo a perder. Porquê? Esta é das frases, está aqui perdida no meio do livro de Crónicas, no versículo... Podem pôr o versículo 9, por favor? Versículo 9. Eu gosto muito desta expressão. Está aqui perdida no meio do segundo livro de Crónicas, que poucos terão atenção a este livro. E disse o homem, ele estava preocupado com o dinheiro, então vou perder agora este dinheiro todo. Mais tem o Senhor que te dar do que isso. Não te preocupes, Deus tem mais para te dar. Claro que não era dinheiro, mas Deus tinha muito mais, algo muito mais valioso para lhe dar do que isso. E, graças a Deus, ele fez o que está certo. O que é que ele fez? Mandou-os embora. Mas reparem que houve prejuízo no meio disto tudo. Porque é que alguns destes, como eu disse há bocadinho, porque é que alguns destes mercenários iam para a guerra? Não era só pelo prazer porque havia a possibilidade de morrer. Porquê é que eles iam?
Iam pelo prazer de matar e mais. O que é que havia de interessante para um mercenário na guerra? Alguém sabe? Não? Eles vão para a guerra, matam e o que é que fazem mais? O despojo, exatamente, o despojo. Iam a algum sítio, matavam pessoas, havia alguns que o gostavam, mas tinham o desejo. Olha, o que é que eu vou ganhar? O que é que eu vou conseguir? Ouro ou outras coisas valiosas. Então, estes homens ficaram todos chateados. Estes 100 mil que Amazias mandou embora, ficaram todos chateados. E nós vemos no último versículo que eles, ainda ao ir de volta para a sua terra, atacaram algumas cidades e mataram até 3 mil pessoas e saquearam grandes despojos, que era o que lhes interessava. Ou seja, nós até podemos, assim, à primeira vista, perder. Ele pode ter pensado, ora, mandei estes embora, ainda por cima eles fizeram asneira, olha, não valeu a pena fazer a vontade de Deus. Mas vale a pena fazer a vontade de Deus, mesmo que possamos aparentemente perder no imediato, vale a pena fazer o que Deus diz. Porque Deus tem mais para nos dar do que aquilo que possamos aparentemente perder. E há alguns exemplos na palavra de Deus de pessoas que aparentemente estavam preocupadas. Mas se eu fizer o que Deus quer, se eu fizer o que está certo, eu posso perder. E o diabo é tão astuto que pode levar-nos a pensar que nós perdemos quando fazemos a vontade de Deus. Ou que temos a ganhar quando desobedecemos a Deus. E os nossos primeiros pais foram vítimas disso mesmo. O que é que Satanás disse a Eva? Basicamente, Deus está a enganar-vos. No dia em que vocês comerem, vocês vão ver as coisas de uma forma muito mais clara. Conseguiu vender bem aquele produto que era a desobediência a Deus. E por vezes nós podemos ficar com uma certa indecisão, mas se eu fizer isto, eu posso perder. Mesmo que do ponto de vista humano, aparentemente, possamos perder, só temos a ganhar em fazer o que Deus diz. Há uma passagem muito, muito interessante, Marcos 10, 28, em que nós temos o Pedro um pouco perplexo com tudo aquilo que eles tinham deixado. Senhor, nós tudo deixamos e te seguimos. Senhor, nós tudo deixamos e te seguimos. Então, Marcos 10, obrigado. Pedro começou a dizer: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Versículo 29. Jesus respondendo disse: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto já neste tempo, em casas, irmãos, irmãs e mães, e filhos, e campos, com perseguições, e no século futuro a vida eterna. Até aqui. Obrigado. Mesmo Pedro estava preocupado: Senhor, nós deixamos tudo e te seguimos. E o Senhor basicamente diz: Deus não fica a dever a ninguém. Sei que pode parecer um bocado estranho receber 100 vezes tanto. Sim, no reino vamos todos ter, a pregação era o reino, e eles de facto iam ter tudo em comum. Mas lá tem uma parte que as pessoas não gostam, das perseguições. Mas Deus dá muito mais. Deus não fica a dever nada a ninguém. E aqueles 100 vezes tanto correspondem a uma taxa de juros de 9.900%. Ainda na quinta-feira telefonaram-me de um banco a dizer que tinha lá uma coisa espetacular, que não há em lado nenhum, que era 3% ao ano. Só que 3% de pouco dinheiro é pouco dinheiro. Portanto, fico assim um pouco na expectativa, se vale a pena. Mas 100 vezes tanto é muito. Se me dissessem: olha, tu, se fizeres isto, recebes 100 vezes tanto depois, nós ficamos: isso é bom. Mas qual é o problema? Nós não vemos imediatamente o fruto, porque o prazo do investimento é longo. Nós sabemos que não vamos receber já.
vamos receber bênçãos já neste tempo, mas era preciso passar perseguições. Infelizmente as pessoas querem já, querem prazer já. Como eu vos disse há uns meses, se houvesse publicidade honesta, se a publicidade fosse honesta, a publicidade que fariam ao pecado é: pecado, 1 segundo de prazer, uma eternidade de arrependimento. O pecado é assim. E as pessoas querem já, querem o prazer já, não querem esperar. E há um estudo social bastante interessante, uma experiência social feita com crianças sobre a importância do adiar a gratificação. Fizeram esta experiência com crianças que consistia no seguinte: tinham um grupo de crianças, isto foi um estudo feito depois acompanhado no tempo, houve depois de acompanhamento destas crianças no tempo. Então a experiência consistia no seguinte: davam uma guloseima a uma criança e diziam-lhe: tens aqui esta guloseima, podes fazer uma de duas coisas, podes comê-la já, ou esperas algum tempo e nós damos-te outra. Só que não diziam quanto tempo é, não te vamos dizer quanto tempo é. E algumas crianças, se calhar comiam logo, outras esperavam um bocado, mas depois começava a demorar muito e comiam, e outras esperavam. E chegou-se à conclusão que as pessoas, as crianças, que naquela experiência social sabiam esperar, tornaram-se, do modo geral, atenção, claro que há exceções, mas do modo geral tornaram-se pessoas mais bem-sucedidas na vida. Claro que isto é apenas uma experiência social, mas o que nós sabemos é que vale a pena esperar, vale a pena sacrificar por um pouco de tempo, ter o prazer do pecado para ter recompensas eternas. Mas há pessoas que, na palavra de Deus, que não souberam esperar, não quiseram sofrer o potencial de perderem algo. Estes discípulos não estavam a dizer: Senhor, nós não queremos perder estas coisas, não, só estavam a constatar um facto: Senhor, nós deixamos tudo e te seguimos. E o que é que vai ser feito de nós? O Senhor descansa-os, não é? Mas há algumas pessoas na palavra de Deus que não. Tiveram muita preocupação com aquilo que podiam perder por fazer a vontade de Deus. E muito sucintamente, vocês conhecem bem essas histórias e eu vou só citá-las de uma forma muito rápida. A mulher de Ló. O Senhor disse: escapa-te para o monte para que não pereças. E ela tinha pena, não queria perder as coisas que tinha deixado para trás. Então olhou para trás e ali a consequência foi imediata. Ficou convertida numa estátua de sal. Tinha pena, custava-lhe perder os bens materiais e os amigos. Temos uma outra situação, não tão conhecida, mas que lemos isso na experiência de Paulo. Paulo, a dada altura, está em frente ao rei Agripa, quando estava preso. Está em frente ao rei Agripa e, a dada altura, diz: crês tu nos profetas? Eu bem sei que crês. E o Agripa, preocupado com o que podia perder. Reparem que ele estava... São pessoas que estão preocupadas. O que é que eu vou perder? O que é que o rei Agripa poderia perder naquele caso? Era o estatuto social. O que é? Ele diz: por pouco me persuades a que me faça cristão. Por pouco. Eu esteve perto de ser salvo. Ele próprio diz: por pouco. Ainda hoje, no inferno, este homem diz, pensa nesta expressão: por pouco. Eu estive perto, mas tinha medo da posição social, do estatuto que tinha. Pilatos também não quis perder. Não quis perder também o estatuto e a paz que estava a tentar ter ali naquele momento. E o que é que ele fez? Deixou que o Senhor fosse crucificado. Porque tinha medo do que podia perder. E um exemplo típico de alguém que tinha pena do que podia perder era o mancebo rico. O mancebo rico não estava disposto a perder tudo o que tinha para seguir o Senhor. Não queria perder os seus bens materiais. Diz a palavra de Deus, tinha muitas propriedades.
Eu costumo dizer que este mancebo rico provavelmente chamava-se multiplicação, porque tinha muitas propriedades. Os que sabem matemática perceberão. Então tinha muita coisa e não queria perder aquilo que tinha granjeado. Mas este homem, este mancebo rico, é bem ilustrado por esta história. A experiência dele. O que ele tinha foi a sua perda. O que ele tinha e pensava que era ganho foi a sua perda. Imaginem um homem rico que tem muitos bens, tem muito ouro, muitas coisas preciosas, mas para salvar a sua vida tem de atravessar um rio. Os seus bens materiais têm o seu valor, mas ele precisa de atravessar um rio e está carregado de coisas. Ele pode tentar atravessar o rio, mas a dada altura ele tem de escolher entre ter as coisas ou ter a vida. Porque se ele tenta atravessar o rio carregado com aquelas coisas, aquilo que ele pensava que era ganho acaba por ser a sua ruína. Portanto, ele a dada altura tem de escolher. E este homem preferiu, em vez de seguir o Senhor, perder tudo, por um pouco de tempo, perder as coisas que tinha, preferiu manter o que tinha e perder a bênção de Deus, porque a bênção de Deus é que enriquece, como nós lemos há pouco. Mas graças a Deus, há pessoas, na palavra de Deus, que não se preocuparam com o que podiam perder. Nós ainda há bocadinho falámos dos discípulos do Senhor. Muitos deles deixaram tudo o que tinham. Alguns deixaram o seu barco de pesca e seguiram ao Senhor. Mateus foi chamado, e o que é que ele fez? Ele não disse ao Senhor: Senhor, deixa-me fechar as contas deste dia e eu depois acompanho-te. Não. Ele levantou-se do sítio onde estava a cobrar impostos, levantou-se e foi atrás do Senhor. Não se preocupou, deixou tudo para trás. Mas não estavam preocupados com aquilo que podiam perder. Ao contrário daquelas pessoas que estavam preocupadas com o que podiam perder, estes não se importaram com o que podiam perder. Então, Pedro, André, Tiago e João, Mateus, quando o Senhor os chamou, deixaram tudo e o seguiram. Daniel e os seus amigos, em duas histórias diferentes, em dois relatos diferentes, quando foram confrontados entre fazer o que Deus dizia ou obedecer às autoridades, o que é que eles fizeram? Não cederam em relação aos seus princípios. Os amigos de Daniel dizem: Deus é poderoso para nos livrar, mas ainda que não nos livre, fica sabendo ao rei que não serviremos à tua imagem. Portanto, estes homens não estavam preocupados com aquilo que podiam perder. Claro que não vamos dizer: isto é uma decisão fácil. Não é fácil. Mas esta é a decisão certa. É não nos preocuparmos tanto quanto isso com aquilo que podemos perder, por amor de Deus. E agora, duas pessoas de quem eu já citei, citei aqui um pouquinho a história de Moisés. Moisés também, o que é que nós lemos em Hebreus 11, 24? Pela fé Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, porque o gozo do pecado é por um pouco de tempo, mas tinha em vista a recompensa. Ou seja, ele não se preocupou com o que podia perder, porque Moisés, se tivesse feito de conta que a sua ligação à nação de Israel tivesse descartado isso, provavelmente não teria chegado a Faraó, mas teria sido uma pessoa importante na história, com alguma importância na história do Egito. Provavelmente hoje seria uma nota de rodapé na história do Egito, ou nota de rodapé na história global, e uma pessoa com alguma importância na história do Egito. Mas hoje vemos a importância, quão importante ele é na palavra de Deus, e graças a Deus, porque ele não cedeu, perante aquilo que podia perder, preferiu perder e ganhar
bens espirituais. O apóstolo Paulo, também já citei a experiência dele. O que para mim era ganho, Filipenses 3, 7 e 8, o que para mim era ganho, reputei perda por Cristo. E na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas, e os considero como esterco para que possa ganhar a Cristo. Ou seja, mais um homem que não se preocupou com o que podia perder, por amor de Deus, por fazer o que estava certo. E o exemplo máximo é o Senhor Jesus Cristo. Perante a angústia, angustiando-se por aquilo que lhe ia acontecer, ele preferiu sofrer o castigo que nós merecíamos, porque ele também, desde o profeta Isaías, quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. O Senhor sabia o bem que viria de levar até ao fim a sua obra da redenção. Então nós vemos aqui alguns exemplos de pessoas muito preocupadas com o que podiam perder por fazer o que está certo, e outras pessoas que preferiram a bênção do Senhor, porque a bênção do Senhor, como lemos em Provérbios, a bênção do Senhor é que enriquece. Um último pensamento sobre esta expressão novamente de segundo livro das Crônicas 25:9. Mais tem o Senhor que dar do que isso. Às vezes Deus é capaz de olhar para nós e pensar assim: é só isso que vais pedir? A sério que só pedes isto? É só isto que queres para a tua vida? Porque imaginem Deus ouvir as nossas orações e os nossos pedidos a Deus, e nós só pedir coisas materiais, só material. E nós na quinta-feira falámos sobre isso. Não estou a dizer não vamos pedir pelo material, não estou a dizer isso, mas não deve ser esse o nosso principal foco. Até porque o apóstolo Paulo, quando ora, as orações que ele faz nunca é orar por prosperidade material dos irmãos, por saúde dos irmãos. É tudo no nível do espiritual. Atenção, não estou a dizer não vamos fazer, só estou a dizer que a palavra de Deus diz. Atenção, o que nós lemos do apóstolo Paulo. Mas eu posso imaginar Deus olhar para nós e dizer: eu tenho todo o poder, eu sou todo poderoso, e tu pedes-me só isto. Há um versículo que eu gosto muito, e alguns conhecem parte do versículo. O Armando não vai responder já, se os outros não souberem, o Armando responde. Como é que continua este versículo? Abre bem a tua boca. Está bem, não sabes? Nos Salmos. Abre bem a tua boca e a encherei. Muito bem. Ainda bem que não deixei, o Armando está a pensar, ainda bem que ele não me deixou responder, que eu não sabia. Abre bem a tua boca e eu encherei. Mas como é que começa o versículo? Sabem como é que começa o versículo? Eu sou o Senhor teu Deus que tirei da terra do Egito. Abre bem a tua boca e eu encherei. Muitos conhecem a segunda parte do versículo, que realmente é muito interessante. Mas não é com base em nada. É com base, olha, eu sou o Senhor Todo-Poderoso que te tirei da terra do Egito. Portanto, eu sou capaz de fazer tudo. Literalmente tudo. Portanto, podes pedir à vontade. Podes ser ambicioso no que me vais pedir. Mas, por favor, não me peças só coisinhas de menino. Porque o Amazias estava preocupado com dinheiro. E o Senhor disse: eu tenho mais para te dar do que isso. Como eu disse há pouco daquele título de um livro já bem antigo, que é O teu Deus é pequeno demais. Por vezes reduzimos Deus a alguém, a um dispensador, alguém que nos dá: Senhor, eu quero isto. Senhor, dá-me. E a nossa relação com Deus deve ir muito além disso. E o que devemos ambicionar na vida, pedir a Deus, é para nos ajudar do ponto de vista espiritual. E para terminar, ainda neste pensamento de Deus tem muito mais para nos dar.
Algo que me consola bastante é Efésios 4:20. Ainda na quinta-feira falámos sobre isto, que eu não sei se isto passaria se este versículo passaria num teste de português, mas é o que está da palavra de Deus e eu aceito. E gostaria de experimentar isto muito mais. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Este tudo muito mais abundantemente além é um reforço de uma ideia. Tudo muito mais abundantemente além. Efésios 4... Não, 3:20. Efésios 3:20. Enganei, estava a olhar para o capítulo 4. Deus é poderoso para fazer tudo muito mais. E não desonremos a Deus pedindo-lhe coisas pequenas. Devemos pedir a Deus coisas grandes, ambicionar coisas grandes, mas do ponto de vista espiritual. Porque o material é importante, e quem me ouviu percebe que eu não perceberá certamente que eu não estou a dizer aqui negligenciem o material, não. Mas devemos investir, acima de tudo, as nossas vidas naquilo que é eterno, naquilo que vai ter frutos para a eternidade. Devemos ser como o apóstolo Paulo, que tudo aquilo que ele tinha conseguido antes não lhe interessava. Interessava era o prosseguir para o alvo, continuar o progresso do Evangelho de Cristo. Então, rapidamente, só para terminar algumas lições sobre este homem. Este homem era pouco, este Amazias era alguém que serviu ao Senhor não com o coração inteiro. Andou ali dividido, e vemos que a segunda parte da sua história não foi boa. Virou-se para a idolatria. E deixem só ver uma coisa no segundo livro de... exatamente, eu tinha essa ideia. Sabem o que é que ele faz a seguir? O Senhor dá-lhe uma vitória sobre os inimigos. E o que ele faz é, pega nos deuses dos seus inimigos e vai servir esses deuses. Por vezes nós somos capazes de coisas completamente ilógicas. O Senhor dá-nos uma vitória e nós a seguir vamos pegar naquilo sobre o qual nós conseguimos vencer e vamos colocar debaixo desse jugo. É tremendo. O coração do homem é tremendo. Este homem, de facto, não foi a 100%. Andou bem, depois andou mal. Ele era ambicioso do ponto de vista material, mas do ponto de vista espiritual era pouco ambicioso. Outra lição: não tenhamos medo com aquilo que podemos perder por fazer a vontade de Deus. Porque a bênção do Senhor é que enriquece. Estar de bem com Deus é que traz verdadeiro ganho. Insistirmos nas nossas decisões só porque já investimos muito tempo, muito dinheiro, investimos o nosso suor naquelas coisas e agora temos pena de largar, não tínhamos pena, porque a bênção do Senhor é que enriquece. E sejamos ambiciosos naquilo que pedimos a Deus. Deus é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que podemos ou pensamos. Por isso, quando pedimos a Deus, pensamos em grande. Que Deus não olhe para nós e pense: é só isto que vais pedir? O Senhor nos abençoe.